Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo às notícias do Poder Judiciário Trabalhista Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães e esse é o programa Justiça e Trabalho. Vamos aos destaques dessa edição? Sessão solene encerra a correição ordinária 2022. A ação promovida pelo TRT-RN arrecada alimentos para a Casa de Apoio da Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer. TRT-RN retoma integralmente as atividades presenciais. E ainda você vai ver também como participar do livro colaborativo dos 30 anos da Justiça do Trabalho Potiguar. Também temos hoje a segunda parte da entrevista com o Corregedor-Geral do TST, o ministro Caputo Bastos. Não sai daí que o Justiça e Trabalho está no ar. No dia 18 de março, as atividades do TRT-RN foram marcadas pelo encerramento da correição ordinária de 2022, momento em que o Corregedor-Geral do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Caputo Bastos, presidiu a sessão solene para a leitura da ata da correição. A sessão contou com a presença da presidente Perpétua Vanderlei, de magistrados e servidores do tribunal. Na última semana foi realizada no Pleno do TRT-RN a sessão de encerramento da Semana de Correição do TRT 21. A solenidade foi presidida pelo Corregedor-Geral do Trabalho, o ministro Caputo Bastos. Também estiveram presentes os desembargadores do TRT-RN, assim como servidores e demais magistrados que prestigiaram a leitura da ata de correição. Logo no início da sessão, o ministro Caputo Bastos destacou a importância do processo de correição para o desenvolvimento do Tribunal Regional do Trabalho. Depois da mensagem inicial do ministro, a leitura da ata de correição começou. No texto da ata de correição, que teve no total 248 folhas, foram descritas as constatações acerca de todo o trabalho desenvolvido pelo TRT-RN ao longo dos últimos 3 anos, assim como orientações e recomendações feitas ao tribunal. Atentamente, a presidente do TRT-RN, a desembargadora Perpétua Vanderlei, ouviu todas as indicações e apontamentos que servirão, daqui para frente, como um norte em direção ao aperfeiçoamento da atuação do tribunal em todas as esferas de trabalho. No caso, essa correição que se encerrou hoje trouxe uma visão muito colaborativa, muito orientadora. Não apenas porque esse procedimento é bom, mas também pela maneira em que foram colocados os pequenos problemas cotidianos, rotineiros do tribunal, e que nos permite corrigi-los. Durante a correição, alguns índices chamaram a atenção positivamente, como, por exemplo, o de acordos homologados em audiências de conciliação pelo Sejusc de Natal e Mossoró, que em 2020 foi de 71,69%. Já em 2021, essa porcentagem saltou para 80,86%. Outro destaque foi o número de conciliações realizadas pela Vara do Trabalho de Currais Novos, na região Seridó, que teve nos últimos 3 anos índices bem acima da média nacional de conciliação. Estes índices foram elogiados pelo ministro corregedor. Nós, juízes do trabalho, temos por formação busca pela conciliação. Então, eu citei o exemplo também de uma vara específica que passou em um percentual bastante significativo a média nacional, que é a Vara de Currais Novos. Então, esse foi um detalhe que me chamou bastante atenção. Essa busca incessante pela conciliação, porque eu acho que é um dos fatores preponderantes que caracterizam a própria Justiça do Trabalho. Ao final da leitura da ata, o ministro Caputo Bastos saudou os desembargadores da Corte, assim como os demais presentes. Agradeceu ainda a acolhida do TRT-RN a ele e aos membros de sua equipe. Durante a leitura da ata e do discurso inicial do ministro corregedor Caputo Bastos, alguns pontos ganharam destaque no trabalho cotidiano do TRT-RN. Dentre eles, a comunicação, com o exemplo do site institucional do órgão, que tem ajudado a disseminar cada vez mais as ações da Justiça do Trabalho Potiguar para todos os norte-riograndenses. Pode esperar que da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, uma justiça absolutamente atualizada, uma justiça imparcial, uma justiça célere, e receberá
dos intérpretes e aplicadores da lei aqui no estado do Rio Grande do Norte, uma efetivação absolutamente, como já disse, célere, imparcial e adequada. Outros pontos fizeram ainda com que a semana de correição do TRT-RN ganhasse destaque. O primeiro deles é que esta foi a primeira correição realizada pelo ministro Caputo Bastos após ser eleito Corregedor-Geral do Trabalho em dezembro do ano passado. Esta também foi a primeira correição 100% presencial desde o início da pandemia e nela o TRT-RN inaugura uma nova fase de inclusão. Isso porque este foi oficialmente o primeiro evento com a interpretação simultânea na língua brasileira de sinais. E a semana de correição do TRT-RN também teve espaço para a solidariedade. A ação Corregedoria Solidária, que contou com a participação de servidores e magistrados, arrecadou doações para a Casa de Apoio ao Paciente com Câncer Irmã Gabriela. Ao todo, foram arrecadados R$ 4.000, que possibilitaram a compra de 580 litros de leite, 50 quilos de café e 224 pacotes de bolachas e biscoitos. Os alimentos foram entregues à Casa de Apoio ao Paciente com Câncer Irmã Gabriela, entidade vinculada à Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Para a gente aqui, para a Rede Feminina, essa doação chegou num momento muito importante, porque a gente voltou ao nosso trabalho, nós voltamos ao nosso trabalho agora e estávamos necessitando do leite, do café, e foi justamente os produtos que chegaram para a gente. Então, assim, eu quero agradecer a todos, em nome da Rede Feminina. A ação Corregedoria Solidária foi inspirada no trabalho que já é desenvolvido no gabinete do ministro Caputo Bastos. Nesta iniciativa, as doações foram feitas por magistrados e servidores do TRT-RN e também contou com a colaboração de servidores do Tribunal Superior do Trabalho. O gabinete tem uma célula que trabalha com essa parte social, essa questão social, que é o GMCB Solidário. Gabinete Ministro Caputo Bastos, GMCB Solidário. E eu agora, ao assumir a corregedoria, ela me proporciona estar em outros estados da federação. Então a ideia foi levar esse entusiasmo que a gente tem de poder ajudar o próximo, que é uma coisa tão boa, tão bonita e que nos faz tão bem. E surpreendentemente, ao invés de eu buscar adesões aqui no Rio Grande do Norte, eu é que aderi ao movimento que eles já desenvolvem aqui no estado. E eu fiquei muito feliz ainda pela coincidência de ser na Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma instituição que eu tenho uma ligação muito estreita em Brasília. A minha sogra preside essa instituição há muitos anos, há mais de 20 anos. E coincidentemente, sem eu saber, as nossas doações, ou grande parte delas, pelo menos, se dirigiu a essa instituição. Então, é uma alegria redobrada, vamos dizer assim. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Agora a gente faz uma pausa e na volta tem mais notícias da Justiça do Trabalho Potiguar e ainda a entrevista com o ministro Caputo Bastos, corregedor-geral do Tribunal Superior do Trabalho. A gente volta já já. E no dia 21 de março, o TRT-RN retomou integralmente as atividades presenciais. A decisão foi tomada após uma reunião entre a presidência do tribunal e o Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas em relação à pandemia de Covid-19 e levou em consideração a melhora nas condições epidemiológicas da transmissão do coronavírus aqui no nosso estado. Porém, ainda há regras para acesso ao tribunal. Confira agora na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região retornou 100% de suas atividades presenciais no dia 21 de março. A decisão foi tomada após reunião entre a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e o Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas
em relação à pandemia da Covid-19. Foi levado em consideração para essa decisão a melhora nas condições epidemiológicas relacionadas à transmissão da Covid-19 no estado, refletida na taxa de incidência de infecções com SARS-CoV-2, como também a redução da gravidade dos efeitos da doença e os índices de vacinação local. O acesso ao TRT-RN ocorrerá mediante comprovação de aplicação de pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19. O ingresso de não vacinados se dará mediante apresentação de testes RT-PCR ou de antígeno não reagentes para a Covid-19, realizados nas últimas 72 horas. Permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras nas salas de audiência e em todas as instalações do tribunal. Continuará também sendo observado o distanciamento social dentro das dependências do TRT-RN. Em comemoração aos 30 anos da Justiça do Trabalho Potiguar, o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 21ª Região, convida magistrados, servidores, advogados, autoridades e a comunidade em geral também para contribuir com o e-book ou livro digital 30 anos do TRT da 21ª Região. Ficou interessado? Então veja agora como você pode participar. Em comemoração aos 30 anos da criação e instalação do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, o TRT-RN está convidando magistrados, servidores, advogados, autoridades e a comunidade em geral para contribuir com a elaboração de um e-book. Além de celebrar os 30 anos de implantação do tribunal em solo potiguar, o objetivo do material é preservar a história da Justiça do Trabalho no Estado. O e-book é um projeto dentro de da celebração dos 30 anos do tribunal. Então, é um dos projetos comemorativos da celebração dos 30 anos do TRT da 21ª Região. Completa aí no dia 16 de junho seu aniversário de 30 anos. Nesses 30 anos, muitos avanços foram conquistados e a realização do e-book comemorativo visa justamente demarcar os acontecimentos de 3 décadas de muito trabalho. A verdadeira preservação da memória está no registro dessas falas dos viventes que experienciaram a construção e o desenvolvimento da instituição. E é isso que o e-book tenta, portanto, documentar. Irão compor o material do e-book, artigos, relatos de vivências e experiências e até causos e crônicas. Toda essa produção vai ajudar a escrever mais uma importante parte da história da justiça trabalhista local, com foco em perspectivas futuras. O lançamento e a divulgação do e-book vai acontecer no dia 16 de junho. Vale lembrar que o encaminhamento dos textos, assim como possíveis dúvidas relacionadas às regras de participação, devem ser enviados até o próximo dia 2 de maio para o endereço eletrônico revista@trt21.jus.br. É um momento a ser celebrado e comemorado não só pelos atores da justiça, juízes, servidores, advogados, procuradores, não. Eu acho que esse e-book celebra os 30 anos da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte, portanto é uma efeméride para ser comemorada por todos os cidadãos norte-riograndenses. E chegou a hora de você conferir a segunda parte da entrevista que fizemos com o ministro Caputo Bastos, corregedor-geral do Tribunal Superior do Trabalho. Nós falamos sobre a correição ordinária 2022, que aconteceu durante a última semana aqui no tribunal. Essa é a sua primeira correição, né, nessa gestão, nesses 2 anos à frente da Corregedoria, e também é a primeira correição porque passa o TRT da 21ª Região de forma presencial após esse período, né, de pandemia. Estar aqui, né, presencialmente, o senhor acha que ganha um significado, uma importância diferente? Só o fato de nós estarmos numa situação do vírus estar se dissipando no país, só isso já seria uma justificativa para que nós viéssemos para cá. Mas é o que eu entendo de uma correição, porque ela tem esse aspecto também humano, né? Eu preciso de vir aqui, eu preciso de ouvir do presidente ou da presidente do tribunal as suas queixas, as suas considerações, de como é que as coisas estão funcionando. Isso é riquíssimo. Esse contato pessoal, isso é de uma utilidade assim tremenda, se justifica
é por si só a minha presença e a presença da minha equipe aqui em Natal. O TRT do Rio Grande do Norte se prepara para voltar 100% das suas atividades presenciais. Como isso está a nível de Brasil, doutor? Eu assinei junto com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, e com a ministra vice-presidente, a ministra Dora, nós assinamos um ato determinando o retorno de 100% da nossa força de trabalho. Nós acabamos com a modalidade telepresencial e o retorno dos servidores de 100% da força de trabalho. As empresas que nos prestam algum tipo de serviço também estão com a força total, ou seja, o prédio do Tribunal Superior do Trabalho, ele está absolutamente normalizado o seu funcionamento. Essa foi o direcionamento que nós recebemos do Supremo Tribunal Federal. E disse aos colegas desembargadores, eu espero que isso se repita nos tribunais, mesmo guardado a autonomia administrativa de cada região, cada sede de Tribunal Regional do Trabalho, mas nós não encontramos mais justificativa na ciência para aqueles que estejam em gozo de uma boa saúde, retornem às atividades. Aqueles grupos de risco seguem como exceção. Aqueles que são com comorbidades, com doenças pré-existentes que podem também estão na exceção da regra. Aqueles que por algum motivo não podem se vacinar, né? Exatamente. Esses grupos, eles estão na exceção e como exceção serão tratados. Tem notícia de que muitos estão voltando 100% da sua carga de trabalho. E o Tribunal Regional do Trabalho, da 21ª Região, também não seria diferente, a partir do dia 21 de março, estará também com a sua força de trabalho, toda ela já presente nos gabinetes, nas salas, enfim, nos prédios físicos. Ministro, eu queria agradecer demais por você ter tirado um tempinho da agenda da correição para conversar aqui com o nosso programa, tá? Desejar um bom trabalho aí final para vocês, uma boa correição e uma boa gestão também. Eu que agradeço, tive muito prazer aí nesse bate-papo, mesmo que rápido, e vamos trabalhar. O meu pessoal está aí, como você disse, aí, né? Eles não param, né? E assim tem que ser para que a gente erre o mínimo possível, né? Muito obrigada. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui, mas lembra que vocês podem continuar acompanhando o nosso trabalho através das nossas redes sociais. Até a próxima!